Estamos de volta com o nosso Debates e Opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Ideologia e futebol. O goleiro da Bélgica é formado em ciência política. O artilheiro tem MBA em gestão. No Brasil, o principal jogador sonega impostos que farão falta para melhorar a escola pública, por exemplo. Vejo os meus amigos nas redes sociais falando mal do Brasil, torcendo contra, entre outras brigas, por conta do resultado da Copa do Mundo. Como podemos confundir pátria com seleção brasileira, ainda mais quando quem coordena é a CBF. Torço para o Brasil, adoro futebol e não queria ter sido ou saído nas quartas de final. Mas não posso também esquecer a realidade em que vivemos. Queria mais um ponto facultativo, mas a folga não resolve o nosso futuro. Vivemos uma conjuntura terrível que arrasta o povo para a pobreza, violência e ao desmonte dos nossos direitos sociais. Lula preso, criança de uniforme morta pela polícia, Marielle presente, mesmo esquecida pela imprensa, intervenção militar. Cada semana fiquemos mais privatizados por interesses de quem nos deu o golpe. Quem escreve é Leonardo Couri, assistente social, professor no curso de Serviço Social no Centro Universitário Horizontes. Faço suas ou minhas as suas palavras, professor Leonardo Couri. Não basta ser jogador de futebol, não basta só torcer pela nossa seleção. Tem que, no mínimo, ter um pouco mais de consciência. E por falar em Lula preso, o presidente Lula está quase completando 3 meses de prisão política e recebe todas as semanas, recebe visitas, né? E o Stedley esteve nestas últimas semanas conversando com o ex-presidente Lula e candidato à presidência da República nestas eleições. E Lula disse para ele o seguinte: sou candidato até as últimas consequências, custe o que custar. Vamos ver aqui. Em visita ao presidente Lula, o coordenador-geral do MST, João Pedro Stedley, e o ex-presidente nacional do PT, Rui Falcão, visitaram o ex-presidente Lula da Silva nesta quinta-feira, dia 5, na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula é mantido como preso político desde o dia 7 de abril. Na saída da visita, Stedley conversou com jornalistas e disse que Lula mantém-se informado dos desastres que o país vivencia e reafirmou sua disposição de disputar a presidência da República. Ele disse: serei candidato até as últimas consequências, custe o que custar, digam a todos que sou candidatíssimo, afirmou João Pedro Stedley. O líder do MST disse também que Lula manifestou profunda indignação grande contra as manipulações do Poder Judiciário contra ele, especialmente da presidenta do STF, ministra Carmen Lúcia, e o ministro Edson Fachin. Abre aspas, a comportar-se desse jeito, esse Poder Judiciário não merece respeito de ninguém, disse Lula, segundo Stedley. Lula também mandou um recado aos militantes do PT. Se eu fosse militante do PT de Pernambuco, a minha candidata já estaria em campanha, que é a Marília Arraes, disse Lula, segundo o ex
presidente do PT, Rui Falcão. O coordenador do MST anunciou também que uma caravana de integrantes dos movimentos sociais do interior de Pernambuco sairá do estado no próximo dia 25 de julho em direção a Curitiba e farão um ato em frente à Polícia Federal. Vamos ouvir o que o João Pedro Stettler disse aos repórteres. Apesar da terrível injustiça que está sendo praticada contra o presidente, sobretudo essas manobras praticadas pelo ministro Fachin, entre outros, ele está, além da indignação, muito preocupado com o país. Ele nos falou que, em primeiro lugar, que ele é candidato. Não só porque tem disposição para ser candidato, mas acha que vai ser candidato. O povo quer que ele seja candidato e centenas de advogados, juristas, estão garantindo que ele pode ser candidato. Em seguida, achando que o país está com graves dificuldades por causa do governo golpista, manifestou indignação como é que pode um presidente da República se submeter à humilhação de ser admoestado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, que é uma vergonha com as nossas crianças separadas dos pais nos Estados Unidos, e o presidente da República leva um pito do vice-presidente e não faz nada. Além de tudo, promove agora uma liquidação das riquezas nacionais, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, agora essa fusão mal explicada da Embraer com a Boeing, enfim. Se queixou muito disso, com a disposição incrível de divulgar aquela carta que ele escreveu, o manifesto, e está muito preocupado com a questão da soberania nacional. E o Stettler pode também, esteve lá comigo, o Stettler, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, também participou da conversa e pode agregar o que nós dissemos aqui. E com excelente disposição, apesar de estar prisioneiro, de estar injustiçado, mas não se abala e nos encoraja cada vez que a gente está com ele. Rui, você já tem a data para a Convenção Nacional do Partido? Ainda já definiram isso ou ainda não? 3 e 4. 3 reunião do Diretório Nacional e 4 encontro nacional, ambos em São Paulo. E até lá, qual é o planejamento? Fazer mobilizações? Qual é a ideia? Tem uma agenda do PT, que é fazer os encontros estaduais, e tem uma agenda do movimento social, popular e sindical que é feito em conjunto dentro da Frente Brasil Popular, com os partidos, com os sindicatos, e o Stettler pode falar um pouco desse calendário. Bem, nós estivemos lá, sempre esse tipo de visita é muito emotiva, encontramos o presidente Lula muito sereno e ao mesmo tempo puto da cara com a situação do país, puto da cara com essas manipulações que o STF fez nas últimas semanas. Então nós usamos a maior parte do tempo para falar da situação política do país e eu aproveitei, claro, como me coube, representando os movimentos populares que participam da Frente Brasil Popular, apresentei a ele qual é o programa de atividades que nós estamos programando para o próximo mês e até 15 de agosto. E ele ficou muito satisfeito e queria também compartilhar com vocês. Nós temos a obrigação, e da agora até 15 de agosto nós vamos fazer um abaixo-assinado massivo para recolher milhões de assinaturas dirigido à presidenta do STF, a dona Carmen Lúcia, para que ela crie vergonha, respeite a Constituição e coloque o mais breve possível em votação aquela ADC que vários advogados entraram, mas sobretudo o PCdoB, que deve julgar o mérito se uma pessoa deve ficar presa, mesmo que não tenha sido julgado em todas as instâncias, como é o caso do presidente Lula. Em seguida, nós vamos fazer várias mobilizações a Brasília. Dia 25 de julho, que é Dia do Trabalhador e Dia do Motorista, nós vamos fazer mobilizações em todo o Brasil. Vamos ir com a nossa base nos fóruns municipais para fazer um protesto contra as manipulações do Poder Judiciário. Então já estou conclamando e
usurpando aqui a representação do Rui, que é a militância do PT também, nos seus municípios, militância da Via Campesina, do MST, dos movimentos populares. Naquela semana de 23 a 27 de julho, em torno do dia 25, vão lá para os fóruns do Poder Judiciário, entreguem abaixo-assinado, colham assinaturas para nós levar a Brasília. Nós temos mais de 3.000 diretórios espalhados pelo país que poderão também estar fazendo isso. Dia 28 de julho, nós prestamos contas a ele, está em curso a preparação de um grande festival, Lula Livre, lá no Rio de Janeiro, conclamado pelo Chico Buarque, pelo Eric Nepomuceno, pelo Gilberto Gil. Nós já temos adesões de vários artistas da Argentina, do Uruguai, da Espanha, portanto vai se transformar um festival latino-americano lá. No dia 31 de julho, os movimentos da Via Campesina, nós escolheremos 11 companheiros dirigentes e vamos começar uma greve de fome em Brasília, em protesto contra essas manipulações do judiciário, em especial a dona Carmen Lúcia, o seu Fachin e também aqueles 3 juízes lá e o presidente do TRF4 que até agora só manipularam e não respeitaram o rito judiciário. Depois, do dia 26 de julho, sairá de Pernambuco uma caravana em ônibus do povo do semiárido em defesa do Lula, que virão até aqui em Curitiba, deve chegar por aqui pelo dia 1º ou dia 2 de agosto. No dia 7 de agosto nós faremos um grande ato interreligioso, com todas as pessoas que se manifestam pelo sagrado, pela sua fé, lá em Brasília, na frente do STF, com a presença do nosso querido Pérez Esquivel. E daí vamos aproveitar para ver se ele agora sim vai poder entrar numa quinta-feira aqui em Curitiba. E os movimentos populares, vamos fazer uma marcha Brasília, do dia 10 ao dia 15. Sairemos de Luisiânia, das cidades satélites, encaminhada até o STF, aonde participaremos daquele ato nacional que o PT está organizando. Para registrar a candidatura do Lula com milhares de pessoas e na mesma data, caso Lula não tenha sido libertado ainda, essa multidão se dirigirá do TSE, onde será feito o registro da candidatura, até o STF também. Bem, então ele ficou muito satisfeito com essas iniciativas dos movimentos populares e na parte da política, da situação do Brasil, ele está puto da cara porque ele acompanha pela televisão as notícias, os jornais, ele está muito bem informado do que está acontecendo aqui no Brasil e está indignado com essa situação, esse desmonte que está havendo na nossa economia, que se revela nos dados. A própria indústria caiu 10% agora no mês de maio e junho, e o desemprego aumentando, e ele acredita, e fez na forma de denúncia, e por isso eu replico, de que há uma ingerência cada vez maior dos interesses das empresas americanas que manipulam o governo golpista e manipulam os empresários brasileiros. Isso é decorrente da mudança, segundo ele, da política dos Estados Unidos para o continente. Ele acha que a eleição do Trump e a política do Trump tem sido uma política muito mais agressiva. E em relação à política, não sou porta-voz, mas nem eu. O Rui é testemunha também. Ele disse: serei candidato até as últimas consequências, custe o que custar. Ele nos pediu: digam ao povo brasileiro que eu sou candidatíssimo, lutarei para isso. E peço que todos os que manifestam o seu apoio nas pesquisas eleitorais agradeçam esse apoio, porque é essa manifestação silenciosa de vocês que me deixa animado, disposto, apesar de estar preso. Manifestou também uma indignação muito grande contra essas manipulações do Poder Judiciário, do seu Fachin, da dona Carmen Lúcia. Nós percebemos que a indignação dele é tão grande que ele disse para nós:
a comportar-se desse jeito, esse Poder Judiciário não merece mais respeito de ninguém. Esse país tem que recuperar a compostura de um Poder Judiciário que seguia o rito pela Constituição, que garanta os direitos das pessoas. E ele voltou a falar indignado, desafiando que o Poder Judiciário garanta o direito dele a se defender em todas as instâncias. E desafiando que o Moro apresente as provas. Apresente uma prova sequer, dessa uma prova situação material do apartamento. Então, nós saímos de lá, em vez de nós ir lá confortar, ele que conforta nós, porque ele está muito animado, ele está muito disposto. E por último, quero aproveitar também, na presença do Rui, para ser testemunha. Ele disse um recado aos militantes do PT de Pernambuco. Se eu estivesse no PT de Pernambuco, eu já estaria em campanha. Pela Marília Reis. Pela Marília Reis. Repete aí, Rui Falcão. Ele disse Pela seguinte, Marília Reis, mas não no sentido de fazer luta interna, no sentido de que o PT tem que criar vergonha e disputar com as suas ideias. Se eu estivesse em Pernambuco como militante, a minha candidata já estaria em campanha, que é a Marília Reis. E o João Pedro deu de presente para ele um livro que é a biografia do Dom Paulo Evaristo Arnes, e eu dei de presente, como ele está muito preocupado com isso também, um livro do Henry Kissinger sobre a China. Pessoal, ele agora... tem tempo para leitura, está lendo bastante. Tal. Essa foi a entrevista concedida aí pelo Rui Falcão e pelo João Pedro Stedley, que visitaram Luiz Inácio Lula da Silva esta semana. A gente vai lá nos nossos apoiadores e já voltamos aí para conversar com você mais um pouco, muito mais. Ainda temos bastante tempo, são 10h53 aqui na Baixada do CRAI. Estamos no nosso estúdio do CRAI. Vamos lá!